Mais uma pergunta ou comentário. Alguém aqui perguntou, me viu cantando o hino Exilado, que às vezes tem o título dele, da linda pátria estou muito longe. Não vou cantar aqui, não se preocupe não. Eu cantei esse hino no 2000, aquele programa que coloca dois que nem se conhecem, cantando em dueto, né? Então eu cantei esse hino, ela viu eu cantando esse hino, ela pergunta, é hino dos irmãos congregados ao nome do Senhor? Não sei, ela perguntou, acho que achando que hinos dos irmãos congregados ao nome do Senhor seriam mais puros e santos, mas não é hino, é hino, né? De quem é a composição? É das denominações? Na seita Assembleia de Deus, de onde eu saí, esse hino era cantado lá. Bom, a minha resposta, eu não conheço a jovem que canta ao meu lado no Smule, porque o Smule põe qualquer outro cantor lá para cantar do lado da gente. O Smule é um aplicativo no qual você canta e o aplicativo coloca outro cantor ao seu lado cantando junto, fazendo dueto. Essa jovem deve ser cristã, sim, mas não está congregada na mesma comunhão que eu. A maioria dos hinos tradicionais é de autoria de autores denominacionais de diferentes épocas. O importante não é quem fez o hino. Aliás, aqui abro um parênteses, porque tem um hino muito famoso, eu não lembro agora qual é, mas ele é muito famoso e muito bonito. E o cara que fez a letra desse hino, que compôs a letra desse hino, ele acabou de compor a letra e se matou, ele sofreu de depressão. Então, não tente se apegar a quem fez o hino, como é a melodia, né? Procure ver na letra se ela está de acordo com a Bíblia. Então, a maioria dos hinos tradicionais é de autores denominacionais de várias épocas. O importante não é quem fez o hino, mas se a letra é bíblica. Cuidado para não cair no erro de achar que alguém que está numa denominação não esteja salvo ou não tenha o Espírito Santo. Esse é um erro que muitos cometem. Se pensar assim, não poderá nem usar a Bíblia da versão João Ferreira de Almeida, que era de um padre católico, que o João era um padre católico. Alguém me corrigiu depois dizendo que ele se converteu depois, né, ao cristianismo, a Cristo, e na Holanda, se não me engano. Mas eu tinha lido a biografia e achei que ele era católico até o fim, mas não, realmente ele foi perseguido depois pela Igreja Católica por ter se convertido a Cristo e se juntado aos protestantes na época, isso em 1400 e alguma coisa. Segundo as informações que eu encontrei, a melodia deste hino, né, desse hino Exilado, era originalmente de uma música secular, composta por Stephen Collins Foster, que viveu de 1826 a 1864. Ele é o mesmo autor da conhecida música Ó Susana. Ó Susana, não chores por mim. Essa todo mundo conhece, né? Essa e parabéns a você. Às vezes a gente reunia assim, na casa de algum irmão para tocar violão e cantar, e aí alguém falava assim, vamos cantar uma que todo mundo sabe. Aí tinha um que começava assim, parabéns a você. Bom, mas então o autor dessa música, ele não fez uma melodia, uma música cristã, ele fez uma melodia com uma letra de música secular, de amor, de coisa assim. Mas a melodia ganhou depois uma letra cristã de autoria de Justus Henry Nelson, que viveu de 1851 a 1937 e acabou sendo incluída em muitos hinários. Se você conhece Amazing Grace, ou Graça Sublime, né, normalmente cantada como Sublime Graça ou Graça Sublime, a melodia era originalmente de uma canção de amor, mas ganhou uma letra cristã mais tarde. Muitos hinos têm uma história semelhante. Eram canções seculares, é que nem você pegar uma música do Roberto Carlos e pôr uma letra cristã em cima dela, né? Não aquele Jesus Cristo, não aquela. Mas pegar a melodia, como fazem, às vezes você pode pegar a melodia de um compositor famoso da antiguidade, Chopin, Bach, ou qualquer um, que alguns falam Bach, mas é Bach, e colocar uma letra cristã. Nada errado, se a letra estiver correta, tudo bem. O problema é que muitos hinários hoje também têm letras horríveis, letras totalmente não bíblicas, né? Alguns, tipo o corinho, manda fogo, Senhor, manda fogo, eu quero ver o seu poder. Isso é errado, porque fogo na Bíblia é juízo. É juízo, a pessoa pedindo fogo, está pedindo juízo. Mas vamos continuar então, um outro comentário. Reparei que há alguns anos você ensinava diferente do que ensinou neste vídeo mais recente. Ele está se referindo a dois vídeos
um chamado Em Que Caminho Você Está, de Abel de Caim. Esse é o vídeo mais recente, né? Em seus vídeos antigos, você comentava que o que jazia à porta de Caim seria o pecado. Mas agora você usa de uma tradução alternativa de pecado, que seria oferta pelo pecado. Qual a interpretação correta? Bom, se você quiser, procure o vídeo Em Que Caminho Você Está, de Abel ou Caim. E eu vou responder assim, bem observado. Sim, eu antes tinha esse entendimento de que era o pecado que jazia à porta de Caim. Por isso interpretava como era usual entre os cristãos. A maioria dos pregadores interpreta assim. Mas hoje eu sei que a palavra hebraica tem mais a conotação de um sacrifício pelo pecado. Eis que o pecado jaz à porta, né? É o trecho lá de Gênesis, quando o Senhor fala para Caim. Então, uma tradução alternativa seria: eis que o sacrifício pelo pecado jaz à porta. Então, na verdade, talvez, né, sendo essa a tradução correta, o Senhor estava querendo chamar a atenção de Caim para o fato de que ele tinha pecado, mas que tinha uma solução, o que era o sacrifício pelo pecado, como Abel fez um sacrifício por pecado, sacrifício de sangue. Obviamente eu dizia há 8 ou 11 anos, nos vídeos de título Qual Pecado é Mais Grave? E o outro com o título apenas de Caim e Abel. O que eu dizia não era uma má doutrina, quando eu falava isso, né, que eu dizia que o pecado estava à porta, mas apenas o que eu entendia na época de uma passagem que é considerada obscura para muitos cristãos. Agora eu aprendi de uma interpretação que faz mais sentido para mim. Uma vez uma editora iria publicar uma nova edição de um livreto de John Nelson Darby com o título A Igreja de Cristo. E o editor chamou sua atenção para corrigir o título, já que esse termo, a Igreja de Cristo, não tinha na Bíblia, e sim Igreja de Deus. Igreja de Deus. Então Darby pediu que mantivesse o título, porque do jeito que estava, na segunda edição do livreto, porque na época em que foi escrito, na época que ele escreveu isso com o entendimento que ele tinha naquela época, que não era o entendimento completo. E assim nós devemos encarar qualquer livro ou ministério da palavra, escrito ou falado, como sendo imperfeito no momento. Desde que não seja uma doutrina maligna, nós entendemos que cristãos podem falhar aqui ou ali. Exemplo, eu creio que em Gênesis 6, os filhos de Deus, que geraram gigantes de mulheres, né, a partir de mulheres humanas, tenham sido anjos que assumiram a forma humana e tomaram mulheres para si. Mas se você ler os livros de Charles Mackintosh, que me serviram muito no início da minha vida cristã, você verá que ele não tem o mesmo entendimento. Mas isso não invalida tudo mais que ele escreveu. Percebe? Eu me lembro, logo que eu me converti, eu era esotérico, macrobiótico, espiritualista e toda bobagem agregada, né? Mas depois que eu me converti, às vezes alguns colegas da faculdade falavam: peraí, Mário, até outro dia você estava falando que era assim, 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 agora você está falando que é assado, assado, assado. Eu respondia: pois é, eu mudei. Eu mudei. Então não tenha vergonha de mudar também. Se você defendeu uma religião ou qualquer coisa com unhas e dentes e aprendeu que estava no erro, não tenha vergonha de mudar, não. É assim que a gente vive, a gente aprende assim. Mais uma pergunta. Essa aqui é da série Quando Eu Achava Que Já Tinha Ouvido de Tudo. Alguém escreveu dizendo: eu tenho uma dúvida que muitas vezes me tortura e gostaria de uma resposta sua. Na minha igreja temos uma lista de pessoas com diferentes enfermidades e problemas que a gente ora pela cura e solução do determinado problema, agindo assim como intercessores, certo? A dúvida é a seguinte: se eu esquecer de orar e interceder, ou esquecer de colocar o nome de uma pessoa que eu conheço, que esteja com uma doença ou determinado problema, e Deus levar essa pessoa morrer, Deus irá cobrar de mim, ou colocar na minha conta, a morte dessa pessoa? Como Deus irá agir comigo diante da morte dessa pessoa que eu esqueci de orar, ou colocar na lista de orações e intercessões da igreja? Por aí você vê a tortura psicológica que é feita em algumas dessas religiões. Você vê o peso, o fardo que é colocado em cima da pessoa? Bom, eu vou responder então. Eu respondi assim: eu não conheço esse Deus com letra minúscula, do qual você está falando. O meu Deus é um Pai de misericórdia e graça, que entende as minhas fraquezas
e meus esquecimentos, e não me pune por isso. Eu não sou punido, eu estou cada vez mais esquecido, estou cada vez mais velho. Esqueço um monte de coisa, quanto mais de orar por alguém doente. Imagina se Deus vai me punir agora por minha falta de memória, não é? Aí eu continuei, eu acho que você está falando de algum Deus minúsculo, né? Pregado em religiões que não conhecem a graça e a misericórdia de Deus. E lembrando agora o versículo de Mateus 23:4, pois atam fardos pesados e difíceis de suportar e os põem sobre os ombros dos homens, eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. É isso aí, isso é religião. Isso é religião e esses são os religiosos, né? Aqui, chegou uma interessante aqui. Billy Graham era um mercador da fé? Eu vejo pessoas escrevendo comentários nas pregações dele no WhatsApp. Resposta. Billy Graham foi um evangelista muito usado por Deus e milhares se converteram por meio da pregação dele. Eu me lembro de um irmão chamado Bill Orr, que já está com o Senhor, e ele contou que ele era jovem, estava bem afastado das coisas de Deus. Eu acredito que ele já era até convertido na época, mas estava bem morno. E ele foi pegar um voo, e quando ele viu que o Billy Graham entrou e sentou lá na primeira fileira, ele levantou do lugar que ele estava e foi lá cumprimentá-lo e agradecer a ele, para dizer para ele que foi por uma pregação dele que ele retomou o seu impulso pela fé e pela palavra de Deus. Esse irmão Bill foi muito usado entre os irmãos aqui no Brasil e na América Latina. Ele falava também espanhol e português, né, um portunhol, mas ajudava muito também. Então, eu respondo que foi um evangelista muito usado por Deus, milhares se converteram por meio da sua pregação. Ele tinha uma equipe de 3 homens de confiança que o seguiam em todo lugar. Um cuidava da doutrina, para que ele não se desviasse da Bíblia. Outro cuidava das finanças, do dinheiro, para ele não pôr a mão no dinheiro, das ofertas, e para que ele recebesse apenas o necessário para suas necessidades, o salário para suas necessidades. E outro cuidava de não deixá-lo nunca sozinho em algum hotel, para ele não cair vítima de predadoras. Isso porque muitos pregadores invejosos tentavam criar armadilhas, pagando prostitutas para fazê-lo cair em pecado. Alguns televangelistas da época caíram nessas armadilhas. Eu acho que até teve um, como é que era o nome dele? Jimmy Swaggart, que caiu numa armadilha dessas. E aí foi pego, foi filmado, né, dentro de um quarto de hotel com uma prostituta. E claro que era tudo montado já para ele cair, né? Então, coitado, cedeu à tentação e caiu, com provas daí para outros pregadores usarem contra ele e tiraram do mercado, porque é um mercado milionário. Então, esses pregadores por aí fazem qualquer coisa para tirar alguém que esteja comendo uma fatia do dinheiro que eles querem comer dos seus fiéis. Aqui um comentário de uma jovem. Esse senhorzinho, que a primeira vez que vi o vídeo dele achei que era maluco, porque negava que o chip era a marca da besta, hoje é meu irmão em Cristo. Fui na loucura das teorias, eu caí na loucura das teorias conspiratórias e achei a graça de Cristo. Ela viu meu vídeo e estava agradecendo. Que mais? Minha dúvida: nos dias atuais há milagres como no tempo da igreja primitiva ou é tudo encenação dentro de igrejas locais? Ou seja, os homens podem nos dias atuais colocar as mãos em nome de Jesus e curar um paraplégico? Minha resposta: eu moro num edifício de apartamentos que deve ter mais de 40 anos de construído. Quando foi lançado o empreendimento, teve toda aquela festa com bandeiras, fogos de artifício, carreatas, para avisar que o empreendimento havia sido lançado. Depois não teve mais essa barulheira toda, ainda bem, né? Porque senão não ia aguentar o pessoal fazendo festa tudo na frente do prédio. Não teve mais isso, porque já foi lançada e aprovada a sua existência. Assim eram os milagres. Deus os fazia para anunciar algo novo e dar credibilidade à pregação dos apóstolos. Hebreus 2, de 3-4 diz: como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles, por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo, distribuídos por sua vontade. Bom, tudo isso não significa que o Senhor não possa curar hoje, mas não como nos dias do lançamento do empreendimento. Ok? Aqui mais um que escreve para me julgar. Vamos lá. Parece mais que você, nas suas falas contra o dízimo, está mais querendo se justificar porque não gosta de doar nada. Olha, o cara conhece meu coração, gente. Que coisa incrível. Que Deus será esse, hein?
Me parece que você quer mesmo ser dono da razão, mas o que você fala é o reflexo do que você está vivendo. Você congrega? Óbvio que não. Afinal, o que você discerne quando lê as cartas de Paulo no tocante, quando ele se refere ao ajuntamento de cristãos que devem viver consolando uns aos outros, edificando, exortando e sempre num contexto de viver em comunidade? Achar que será salvo sem precisar viver com os crentes não seria arrogância sua? Ai, 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 ai. Eu respondi ai, ai. Ai, ai. Continuo achando que me conhece, tirando falsas conclusões ao me julgar. Há quase 50 anos eu estou congregado com outros irmãos somente ao nome do Senhor, porque é a maneira bíblica de congregar. Sem templo, sem pastor, sem banda, sem coral, sem dízimo, sem todas essas coisas que você encontra numa instituição religiosa. Existem irmãos congregados assim há séculos, em todo o mundo. E o Senhor nunca deixou de prover. Estude e aprenda. Pronto. Lavei a alma. O que mais que apareceu aqui? Eu mencionei o vídeo de um pastor presbiteriano e levei pedrada que dá para construir uma muralha aqui. Esse aqui pergunta: me desculpa, mas o senhor precisa conhecer a igreja presbiteriana. Minha resposta: eu não tenho nada contra presbiterianos, nem contra pastor presbiteriano. Eu comentei num vídeo que ele estava equivocado quando ele disse que o arrebatamento era uma doutrina que veio de uma médium espírita e que era uma doutrina nova, que ninguém conhecia antes. Tal. Ele estava mal informado. Foi isso que eu falei no meu vídeo, e muita gente pegou isso como se eu fosse um cara que ataca pastor ou coisa desse tipo. Eu ataco uma doutrina não tem que atacar não. O Senhor chamava os fariseus de raça de víboras. Eu nunca chamei nem pastor de raça de víboras, mas o Senhor chamava. E se você ler várias passagens, inclusive nas cartas, já no tempo da igreja, você vai ver que muitos estavam metidos, enfiados no meio dos cristãos e eram falsos. Eram falsos profetas, falsos doutores, falsos mestres, como Pedro alerta, Judas também alerta, né, na sua carta. Mas eu respondi a esse que disse que eu preciso conhecer a igreja presbiteriana. Errado. Eu não preciso conhecer igreja nenhuma, além daquela que Cristo comprou com o seu sangue e da qual fazem parte todos os salvos, inclusive os crentes que estão na presbiteriana, na Assembleia de Deus, na Batista, na Metodista, na qualquer outra que seja, que creram no Senhor Jesus. Eles fazem parte do corpo de Cristo, que é a igreja, a mesma da qual eu faço parte. Se eu fosse conhecer todas as seitas e denominações criadas por homens, não sobraria tempo para conhecer a Bíblia. Nem Pedro, nem Paulo, nem João, etc., conheciam a igreja presbiteriana ou qualquer outra denominação. E eles foram felizes, não foram? Eu acho que sim. O que mais que temos aqui? Pergunta: quando me perguntam se Jesus voltasse agora, você está preparado para ir? O que devo responder? Devo me preparar para ir? Ou melhor, como me preparar para ir? A única preparação, minha resposta é, a única preparação para entrar no céu foi aquela que Cristo fez por você, na cruz. Estar preparado é crer em Cristo como seu Salvador. Nada mais. Os discípulos perguntaram a Jesus o que deviam fazer, e eis o que ele respondeu. Disseram-lhe os discípulos: que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. João 6, 28 a 29. Essa é a única obra que você tem que fazer, crer em Cristo que Deus enviou. O seu passaporte para entrar no céu é o sangue de Jesus derramado uma única vez, e a sua morte carimbada como aceita por causa da sua ressurreição. A morte de Cristo foi aceita por Deus, porque ele ressuscitou. Se você entrar em um país, você precisa apresentar um passaporte válido. Se tentar entrar com um passaporte que você mesmo fez no computador, você vai ser preso. Então, se você tentar entrar no céu com as suas obras, não vai conseguir.